Olá, queridos alunos, mais uma vez nos encontrando, agora dia de sábado, né? De sábado letivo. Espero que estejam todos bem e fazer algumas observações só sobre o comportamento de alguns alunos, né? Com relação às atividades. Tem aluno que manda foto de cadeira, manda na matéria de matemática, manda fotos que não dá para enxergar. Então, esses alunos eles estão sendo prejudicados porque nós estamos avaliando. E aí eu vou reportar também para a direção, caso se continue, para que os pais de vocês tomem atitudes. Então, eu não gostaria de começar essa aula reclamando, né, de alguns alunos, não são todos, é lógico, mas tem acontecido isso, né? Então, eu espero que vocês revejam quem está fazendo isso, e, é claro, a sua postura, tá bom? Então vamos lá. O tema da nossa aula hoje é sobre redes urbanas. Nós não iremos trabalhar o assunto que está sendo trabalhado na TV Escola, porque nós estamos com um pouco de diferença com relação a eles, tá bom? Mas isso não vai prejudicar nosso aprendizado, ok? Tá. E aí, vamos falar sobre o que são redes urbanas, tá bom? Quanto maior a cidade ou as cidades, né, maior a concentração de atividades industriais, nós estamos falando sobre indústria também, né, e comerciais e de serviços oferecidos, ou seja, quanto maior a cidade, a tendência é que ela tenha mais serviços, mais indústrias, mais comércios, mais lazer e vários outros elementos que são é, influenciadores na vida das pessoas. Tá? É, os grandes centros urbanos também contam com melhor infraestrutura. Né? As cidades maiores estão mais estruturadas. Elas têm mais saúde, têm mais educação, têm mais lazer, têm mais praças, têm mais transportes. Tem uma série, uma infinidade de produtos que são muitas vezes melhores, maiores, mais bem estruturados do que nas cidades menores. Tá? Então, por causa disso, né, por causa das indústrias, comércios, serviços oferecidos, por causa da infraestrutura que é melhor, né, é, isso faz com que muitas pessoas saiam dos seus municípios e vão em direção às cidades maiores. E essas cidades maiores acabam, por esses motivos e outros, influenciando nas regiões em volta dela. E aí vamos pegar um exemplo bem clássico que é a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo tem uma série de cidades em volta dela, mas que sofre a influência dela. Teresina, por exemplo, nós temos sob influência de Teresina a cidade de Timon. Muitas pessoas de Timon atravessam a ponte para vir buscar serviços, lazer. Então nós temos uma influência sobre uma cidade, no caso a cidade de Timon, e outras cidades também, como Deve Lobão, que tem gente que vem para estudar, sobre Alto, sobre Campo Maior, enfim. Então essa influência de uma cidade grande, uma cidade principal sobre outras cidades pequenas, a essa influência nós chamamos de redes urbanas, né? E essa rede urbana se interliga através dos meios de comunicação, dos meios de transportes e serviços que vão e voltam entre as duas cidades, entre as várias cidades, aliás, ok? Ou seja, repito, o que é uma rede urbana? É uma cidade grande, maior, influenciando outras cidades. E essa ligação se dá através de quê? Da rede de transportes e de comunicação e de circulação de pessoas, mercadorias e informação, ok? É comum os moradores das cidades menores se desloquem de forma regular ou esporádica, né, para as cidades maiores. Aí eles buscam mercadorias, lazer, serviços, né, como eu falei para vocês, tá? Mas há um tipo de pessoas que se deslocam diariamente para trabalhar ou estudar. Esse fenômeno é chamado de migração pendular, tá? Então, quando você tem uma pessoa que se desloca diariamente ou a cada 2 dias pelo menos, né? Pode variar um pouco o tempo, né? Mas que com muita frequência ela vai e volta,
mas principalmente diariamente, ela vai e volta para a sua cidade. Você tem uma migração, nós chamamos de pendular. Pendular para que ela lembrar o balanço do relógio, o pêndulo do relógio, né? Para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, tá? Aqui é muito comum, tem muita gente que vem de Alves, José de Freitas, Demerval Lobão, Campo Maior para estudar aqui e no final do dia eles voltam para casa, né? Ou para estudar ou para trabalhar. Então é muito comum esse tipo de migração também na nossa cidade. Então o que é a migração pendular? É o movimento de ida e vinda de pessoas diariamente. E fazem isso com muita frequência. Pode ser, por exemplo, a cada 2 dias, mas com muita frequência, principalmente diariamente. Tá? E aí nós vamos falar um pouco sobre as regiões metropolitanas brasileiras e suas características apenas de modo geral, tá? E um pouco delas. Nós não iremos, nós não temos como aprofundar cada região metropolitana. À medida que aumenta o número de habitantes, a área urbana dos municípios se expande, é natural, né? Então, vai crescendo a cidade, como a cidade de Teresina tem crescido bastante, né? Vai crescendo a quantidade de pessoas e a malha urbana, né, vai se espalhando, ou a mancha urbana, como diz no texto aí, tá? Quando há uma expansão expressiva da mancha urbana, ou da malha urbana, como queira chamar, ao ponto de duas cidades se unirem, nós chamamos isso de conurbação. Não é cornubação não, pessoal, viu? Não é perturbação de corno não. É conurbação. Então, o que é conurbação? É quando existe a união física das áreas de dois ou mais municípios, ok? Quando daqui a um tempo, né, Teresina crescer tanto que chega até em Altos, nós teremos o fenômeno da conurbação em Teresina. Assim como acontece em outras cidades. Se você está em São Paulo, você não consegue perceber quando passa para Diadema, para regiões que estão em volta. Se você está em Fortaleza, você não consegue perceber muito visivelmente que está saindo de Fortaleza e entrando no município vizinho. É, em muitas áreas, quando conurbadas, ou seja, que a região está, né, tá unida fisicamente falando, é, eles têm independência entre si, os municípios, né? Cada um tem seu prefeito, sua câmara, enfim. Mas eles têm influência direta dessa cidade principal, ok? E isso pode se tornar uma vantagem. Por quê? Porque uma área conurbada, ela pode buscar juntas soluções para seus problemas juntas. Se você tem 10 cidades juntas, próximas de uma cidade maior, você consegue talvez se reunir com os outros prefeitos para buscar soluções para transporte, para educação, para infraestrutura. Pode construir uma ponte juntos, pode construir um viaduto juntos. Mesmo sendo de municípios diferentes, com administração diferente, muitas vezes há uma vantagem de você buscar soluções para os problemas, essa possibilidade, juntos. Né? Então, a conurbação ela pode ser um problema por causa do excesso de pessoas, né, na mesma área, mas ela também pode trazer algumas vantagens se houver uma comunicação entre os poderes, né, dos municípios. Tá? E aí, em 1974, nós tínhamos 9 regiões metropolitanas, né? E em 2014, esse número aumentou significativamente, né? E esse fato está relacionado ao fluxo meteorológico que vem ocorrendo entre os municípios de um mesmo estado ou estados da mesma região. É muito comum hoje o êxodo rural, que nós conhecemos também, e a saída de pessoas é, de uma região como São Paulo, por exemplo, Fortaleza, regiões grandes, e para outras regiões do estado, para o interior do estado. E muitas cidades, e muitos estados, perdão, a indústria migrou também. Nós estamos falando de indústria, lembra também.
E a indústria saiu dos grandes centros e está indo para o interior. Então, houve um aumento dessas regiões metropolitanas, porque houve também um aumento de fluxo das pessoas, né, em direção ao interior dos estados ou de outros estados próximos, né, dentro da mesma região. Por exemplo, Nordeste, se você pega gente que saiu do Piauí em direção a Fortaleza, em direção a Recife, em direção a Aracaju, enfim, né? Então existem essas migrações dentro das próprias regiões ou dentro dos próprios estados. Isso tem feito com que áreas dentro do interior, né, no interior do Brasil, tenham crescido e tenham se tornado metrópoles. E aí nós temos alguns problemas associados a essa migração, né? Ou esse inchaço das cidades, né? Essas redes urbanas que muitas vezes não estão organizadas. E aí nós colocamos vários, né? Mas eu não vou apenas citá-los, né? A insuficiência ou baixa qualidade de hospitais, de escolas, creches, centros de lazer, né? A precariedade nos serviços públicos, como saneamento básico, né? Água tratada, água encanada, coleta de lixo, habitação, enfim, né? Problemas que são da infraestrutura de um estado, de uma cidade. Iluminação pública e pavimentação ruins, né? Deficiência e precariedade do sistema de transporte coletivo, nós sabemos bem o que é isso em Teresina, né? E elevados índices de violência urbana, né? Então, isso são apenas alguns dos problemas que acontecem quando há um inchaço das cidades, né? Quando há a criação, muitas vezes, de regiões metropolitanas, vem as coisas boas, mas também vem os problemas sociais muito comuns em áreas. É algo que nós não temos percebido ainda muito forte, porque nós não somos ainda uma área metropolitana consolidada. Então, até a próxima, fique com Deus.